E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos fazer algo diferente, falar sobre a árvore genealógica do Superman, que pra quem não sabe nós já fizemos uma versão dessa árvore para o Batman lá no vídeo sobre a cidade de Gotham City, que vocês podem conferir aqui acima. Aqui nós vamos dividir o vídeo em duas estruturas, a família do Superman lá de Krypton e a família dos pais adotivos do Clark aqui também. E vamos falar um pouquinho também dos demais personagens relevantes na história do Homem de Aço. E tudo começou em 1981, quando a DC trouxe uma nova minissérie do personagem chamada As Crônicas de Krypton em 3 edições e foi usada justamente para falar dos ancestrais do Kal-El. Logo na primeira imagem nós podemos ver alguns kryptonianos da Casa El, como o Val-El, o Sur-El, o Tala-El, o Ratu-El e o Gan-El. E já adianto que no pós-crise tudo isso foi mudado. Depois eu vou fazer um vídeo completo sobre a história de Krypton. A gente vai saber se alguns deles eram bons ou eram maus, as principais conquistas, como é que eles viveram. Mas nesse aqui vamos focar somente na árvore genealógica mesmo. Tudo começa aqui nessa revista quando o Morgan Eddy, nesse exato momento da história, ele é chefe tanto do Clark como do Perry White. Ele chama os dois na sala dele e diz que vai cancelar as séries de sucesso do canal aqui que ele tem e quer investir tudo numa série de TV sobre a árvore genealógica do Superman. Será que o criador da série Krypton leu essa revista e roubou a ideia do Morgan Eddy? Suspeito, é muito suspeito mesmo aqui. E como todo mundo sabe, o Clark é amigo do Superman e ele recebe essa tarefa de fazer a pesquisa. E o Clark está todo relutante, botando dificuldade, porque ele não faz ideia de nada do seu passado. Ou seja, é uma coisa que nós vamos descobrir juntos. Por coincidência, esse também era o dia de Kandor, né? O aniversário do dia que a cidade engarrafada de Kandor saiu, né, da sua prisão na garrafa e os habitantes foram para um planeta com um sol vermelho. Até hoje eu não engulo essa ideia, podia realmente dar um planeta de sol amarelo, mas beleza. E lá eles criaram na teoria uma nova Krypton, mas até explicam que não usaram esse nome e batizaram o planeta de Rokin. Um nome altamente esquecível, né? Nova Krypton era muito melhor. Nesse planeta Rokin, eles começaram a reconstruir não só Kandor, mas toda uma super cidade e tal. E só para relembrar, alguns do que moravam lá seriam os pais da Supergirl, que eu expliquei no vídeo acima dela que eles ficaram vivos. O Van-Zee, que seria o Asa Noturna de Kandor, e lá eles conseguiram até reformar alguns vilões, como o Zora-Villar e a Sheila Connor, né, que seriam inimigas da Supergirl. E o Brimbir e seus súditos, que também eram inimigos do Superman, estavam todos aqui reformados e do bem. Talvez para você que só teve contato com o Zod como vilão kryptoniano fique bem confuso, porque no pré-crise tinham muitos kryptonianos, realmente eram demais. Tanto os normais, né, como também os vilões. Então, quando eu for fazer esse vídeo da história de Krypton, eu vou aproveitar e explicar a maioria desses kryptonianos, os mais relevantes, né? Eu sei até que teve gente que já pediu um vídeo sobre as casas, né? Um dia eu vou fazer sobre isso também. E no final da terceira edição dessa minissérie das Crônicas de Krypton, eles produziram uma árvore genealógica e eu vou mostrar aqui para vocês o resultado final, né? Que tem toda essa parte. Vamos começar até aqui mostrando do presente até o passado mais distante. E vamos começar aqui pelo principal. O Kal-El, ele é filho da astronauta Lara Lor-Van e do cientista Jor-El, que na verdade é conhecido como Jor-El II. Mas pra gente, como ele é o principal, a gente vai tirar o segundo e vai ficar somente Jor-El mesmo. Os avós do Superman por parte de mãe é o cientista Lor-Van e a sua esposa Lara Rockvar. E não se sabe muito sobre a linhagem deles pra cima. Já os avós do Kal-El por parte de pai é o também cientista Jor-El I e a Ninda Andor. O bom é que você vai ver que a maioria aqui é cientista, né? Cadê o Gary, os bodegueiros, os vendedores de pipoca de Krypton? Não tem, é só a maioria cientista, é um pouco meio povo sem criatividade, né? E eu acho que uma coisa que poucos sabiam é que o Jor-El teve um irmão gêmeo, né? O Nin-El, que é encarregado do armamento de Kandor e ele se casa com a Dondra Kulta. E teve um filho chamado Don-El, que é o chefe de polícia de Kandor. E como sabemos, a Supergirl, né, a Kara Zor-El, é prima do Superman, logo o pai da Kara, o Zor-El, também é irmão do Jor-El. E o Zor-El se casa com a loura Inzer. Já o avô do Kal-El, o Jor-El I, teve 2 irmãos, a Kalia Var-El e o Zin-El. A Kalia ela se casa com o Nin-Zi, membro do Conselho Científico de Kandor, e tem 2 filhos. O primeiro deles é o Gen-Zi, que por sua vez teve o cientista Had-Zi e a Tarajen-Zi, que por sua vez se casa com o Akvar,
que esse na verdade é o pássaro flamejante, que seria o Robin de Krypton. O outro filho da Kalia é o cientista Van Zee, que nós comentamos no começo da história, que ele é secretamente o Asa Noturna, que na verdade seria o análogo do Batman de Kendall. E ele faz justamente parceria com o Pássaro Flamejante. E o Van Zee se casa com a Terráquea, né, a Sylvia the Witch. E eles têm 2 filhos gêmeos, o Lily Zee e a Lily Van Zee, que já até comentamos naquela série de vídeos sobre os filhos do Superman. E para fechar essa parte da família do Jor-El primeiro, nós vamos falar aqui do outro irmão, o Zinel, que por sua vez se casa com a Bulma Hut-A. E eles aqui têm um filho chamado Cru-El, né? Eu acho que eu achei o melhor nome porque dá até vontade de tacar aqui a musiquinha do 101 Dálmatas. E justamente o Cru-El não tem nome de vilão gratuitamente, né? Realmente ele é do mal e foi preso na Zona Fantasma. Subindo aqui um pouquinho na árvore, nós vemos aqui o pai do Jor-El I e seus irmãos, que foi o Var-El, um cientista que certa vez se teletransportou para a Terra e morreu durante o experimento. E a partir daqui existem gerações que não são filhos diretos, e sim ancestrais, né? Então são representados aqui por esse tracejado. No caso do Var-El, ele era descendente do arquiteto Gamel e irmão do Pinel, né? E ambos são filhos do Talael, o escritor da Constituição de Krypton. Já o pai do Talael foi o general lá da chamada Guerra Final de Krypton, né? No caso seria aqui o Piel, que era irmão do Iuel, o sacerdote do deus Ra. E vamos passar aqui rapidamente pelas várias gerações diretas e indiretas que nós temos aqui nessa árvore. Temos aqui o Inel, o Sorniel, o Filel, o Noxel, o Plenel e o Tar-El. E o detalhe aqui é que agora que aparecem algumas profissões variadas, né? Como um deles aqui sendo novelista. Aí depois tem o Shurel, o Irel, o Ratuel, o Sulel, o Valel, o Burel e o Tiuel. Esse também, junto com o Cruel, é um dos melhores nomes. E por fim tem o Irel, o Rabiel e o Kalel, né? Finalmente temos aqui um nome repetido. E por sua vez, o primeiro a adotar o sobrenome El foi o Eroquiel, porque tinha alguns acima dele que não tinha sobrenome, como o Tonu, o Rugad e o Feon. E aqui é importante dar os créditos, né? Quem fez essa árvore foi o Nelson Bridwell, o mesmo cara que criou o alfabeto pré-crise que eu comentei nos vídeos anteriores aqui acima. E o Nelson também teve a assistência do Nick Pascali. Como vocês sabem, o nome do Superman em Krypton foi Kal-El, seu nome de nascença, mas quando chega na Terra, seu nome vira Clark Kent e ele tem uma outra família, né? Sua família adotiva, que são os Kent. Então vamos falar aqui também da árvore dos Kent para vocês verem como é que ficou. E aqui precisamos separar entre pré-crise e pós-crise. Dentro do pré-crise ainda teve uma confusão. Um certo dia, em uma aula da escola de Smallville, uma professora escolheu 2 alunos para falar da árvore genealógica deles. Os escolhidos são sempre os principais aqui, foi a Lana e o Clark. A árvore aqui do Clark, ficamos sabendo que o avô adotivo, né, por parte de pai, o pai do Jonathan no caso, é o comerciante Vincent Kent, depois veio o cientista Lewis Kent, aí em seguida veio o professor George Kent, o próximo um advogado chamado John Kent e por fim um pirata chamado Simba Kent. Só que depois, na revista Superman Family número 192, numa história onde o Clark assistia a uma simulação do que aconteceria se Krypton tivesse explodido antes. Lá mostra que os pais do Kal-El, né, o Jor-El e a Lara, seriam enviados para a Terra quando criancinha. E lá quando chegasse, um casal chamado Henry Clark e Willa Clark, né, os pais da Martha Kent, adotaria justamente a Lara. Então ela seria a irmã da Martha. E esse casal ia sugerir justamente que o Jor-El fosse adotado pelo Matt Kent, né? No caso que seria justamente o pai do Jonathan Kent aqui, contrariando a história anterior. Então no pré-crise, o pai do Jonathan teve essas 2 versões, Vincent e Matt. E aqui foi até dito que o Matt já tinha 3 filhos, o Jonathan, né, que nós já conhecemos, o Burt e o Kendall, ou seja, o Clark teriam tios adotivos e eu nem sabia disso. Na verdade, eles apareceram na revista anterior da Superman Family, que mostra que o Burt Kent tinha até uma filha, mais ou menos da idade do Clark, a Gillian Kent. Aqui na edição eu achei bem mais coisas e vamos lá. Eu nem tinha mencionado o Superman da Terra 2 porque os pais biológicos têm o mesmo nome do da Terra 1. Mas via retcon, depois eles perderam a letra E do sobrenome. Aliás, me falem, na terra de vocês falam E ou E? Me diz aí nos comentários.
Voltando aqui aos quadrinhos, só mencionava no máximo o pai, que é o Jor-El, né? Só tem o L aqui, e nada dos avós. Mas em relação aos pais adotivos, realmente nessa terra eles são diferentes. Eles se chamam John e Mary Kent. E também eu consegui descobrir uma parte da árvore dos Kents da Terra 2. Na Action Comics número 132 estava tendo um assassinato de todos os Kent, inclusive aparece até alguns primos do Clark aqui, e o Superman precisa viajar no tempo para descobrir quem fez isso. Na viagem ele conhece o inventor Hiram Kent, que é o seu avô, depois ele vai para o século XIX e conhece o capitão Joshua Kent, e depois ele vai no século XVIII e conhece o Eli Kent. Um detalhe interessante aqui, como eu falei, o pai do Superman da Terra 2, adotivo no caso, é o John Kent, mas nessa revista em específico fala que o nome do pai dele é Silence Kent, então é uma confusão aqui também. E esse Hiram também foi o avô do Clark da Terra 1 pré-crise. Agora são 3 versões, né? Ele aparece aqui na revista do Superboy e ele e sua esposa Edith Kent, eles eram vivos enquanto o Clark ainda era Super Baby. Em outra revista do Superboy, o nosso herói kryptoniano volta no tempo para ver se o seu avô pegava tanto no pé do Jonathan, assim como o próprio Jonathan pegava no pé dele. Nessa história eles mudam novamente o avô do Clark, que se chama Matthew Kent. E ele tinha até um irmão chamado Simon Kent. Provavelmente o nome Matt, que nós vimos lá na Superman Family, pode ser uma abreviação desse nome Matthew, mas não dá para saber aqui. Então pode ser que sejam 4 versões de avós, mas pode ser que sejam 3 também, se considerarmos aqui que foi a mesma coisa. Beleza? Então na Era de Prata, realmente o Superman tinha muitos avós adotivos diferentes. Entrando agora no pós-crise, 2 coisas foram mudadas, né? Que foi justamente os avós paternos do Superman, tanto o adotivo como o biológico. No caso do Jor-El, o seu pai agora é filho do Segiel, que por sua vez é filho do Terel. O último da linhagem, até onde achei, foi o Donel, e daí por diante não dá para dizer como ficou. Mas muitos anos atrás, em Krypton, é chamado que o Kal-El, o cara que criou o Erradicador, é ancestral do Clark também. Mesmo ele tendo um sobrenome diferente, não tendo a letra E no sobrenome. E mais recentemente foi dito também que o Hal, o deus kryptoniano do Sol, também seria da linhagem da família El. E eu não sei como é que está hoje em dia, porque esse nome do Segiel, o Terel, o Donel, veio tudo da ideia de John Byrne, né, que começou lá com o Superman, lá no começo do pós-crise. Então pode ser que tenha algumas coisas que foram descartadas hoje em dia e a gente não sabe. Eu não vi muita coisa falada da família, né, dos kryptonianos depois dessa parte dos anos 80. Já em relação ao pai do Jonathan Kent, a DC lançou algumas minisséries também no final dos anos 80, como A Mundo de Krypton, A Mundo de Metrópolis e A Mundo de Smallville, né? Acho que no Brasil ficou como Mundo de Pequenópolis. E nessa última revista foi mostrado que a Martha já foi casada com um cara antes do Jonathan, e também é mostrado aqui que o pai do Jonathan se chamava Samuel Kent, ou somente Sam Kent, que é o nome do meio do filho do Clark e da Lois. Só que também o nome do pai da Lois é o Sam Lane, né? Então a gente vê que justamente o problema das Martas aqui pode até ocorrer também com o nome Samuel em relação ao Superman. E voltando aqui, depois foi dito que o Jonathan Kent, o pai do Clark aqui, também tinha um irmão chamado Harry Kent. E cavando ainda mais o passado, a gente descobriu que no século VI existia um cavaleiro inglês conhecido como Cavaleiro Silencioso. Seu verdadeiro nome era Brian Kent. Até onde eu vi, nunca mencionaram a ligação direta, né, dele com a família adotiva do Clark, mas também nunca negaram, então pode ser que seja um descendente. E em 97 fizeram uma minissérie em 12 edições chamado Os Kent, que conta aqui o passado de alguns deles entre os anos de 1700, 1800 e alguma coisa. E podemos destacar aqui o Silas Kent, que teve vários filhos, né? Dentre eles tem o Nathaniel Kent e o Jeb Kent, mas eu vou colocar aqui a imagem para você ver todos os demais. E me falem, vocês leram essa minissérie? Eu acho que não chegou a sair no Brasil não. E se fôssemos estender a árvore da família do Superman? Vale destacar algumas coisas. Primeiro aqui nós temos o Jake Olsen, que é um primo distante do Lionel Luthor, né? E podemos destacar aqui que o Jimmy Olsen seria um dos 3 filhos desse Jake Olsen. Outro detalhe aqui é que o Lionel Luthor teve 3 filhos, o Lex, a Lena e um com nome desconhecido. E já o Lex também teve uma filha, a Lena Luthor II, que depois teve seu corpo possuído pelo Brainiac 13. Aliás, é um outro vídeo que eu queria também fazer depois sobre todas as versões do Brainiac. Tem, acho que é do 1 ao 13 e a versão 417. Outro que vale a pena destacar aqui é a Supergirl, que é uma confusão à parte.
A primeira que eu vou comentar aqui seria a Supergirl Matrix, né? A primeira Supergirl lá do pós-crise, que surgiu a partir do Jimmy Olsen e da Lana, ambos do universo compacto, que é outra confusão à parte. Na verdade, essa Supergirl é um protoplasma que pode transformar em quem ela quisesse. Lembra até muito o Prot da Legião dos Super-Heróis, que eu já falei nos vídeos da Legião aqui no canal. E realmente a Supergirl pós-crise é bem complicado de explicar, porque depois teve a Kara Danvers, que teve os mesmos pais biológicos que sua versão pré-crise, e na Terra ela foi adotada pelo Jeremiah e a Eliza Danvers, as mesmas da série da Supergirl. E também teve aqui a Supergirl Linda Danvers, que foi adotada pelo Fred e Sylvia Danvers. Enquanto que a versão pré-crise da personagem foi adotada pelo Fred e Edna Danvers, né, como pais adotivos. Essa Linda Danvers se casa com o Superman pré-crise e teve até a Ariella Kent, que é a Supergirl lá de DC 1 milhão. É outra confusão muito louca. Outra coisa que podemos confundir é que o Con-El, ou Connor Kent, como preferir, ele é um clone, metade do DNA do Superman e metade do Lex. Mas eu sempre considerei ele como um irmão do Superman, e não um filho. E uma coisa até que colocaram aqui nessa imagem é que o Dub Lex foi uma espécie de pai, mentor para o Connor. E depois o Connor é adotado pelos Kent e hoje em dia justamente se pode ver que ele é irmão do Clark. Um outro bom exemplo de confusão é o Chris Kent, lá mais ou menos no final do pós-crise. Ele é filho biológico do Zod, mas depois foi adotado pelo Clark e pela Lois. E falando do nosso casal preferido, e também falando em adoção, recentemente eles adotaram o Osu-Ha e a Otu-Ha, né, que eles são da raça dos Faelosianos, né, que evoluíram através dos Kryptonianos milhares de anos atrás. Então agora o Jonathan Kent, que é o filho biológico do Clark e da Lois, tem esses dois irmãos aqui na família. Muitos conhecem que a Lois tem a Lucy como irmã, mas nos quadrinhos também teve o Leo Lane, né, no caso, como irmão também. E todos os filhos do Samuel e Eleanor Lane. A Lucy até depois se casa com o Ron Troop e aqui eles tiveram o Sam Troop como filho. E por fim, o Perry White e sua esposa tiveram dois filhos adotivos, o Jerry White e o Keith White. E só para fechar, vamos falar aqui das outras mídias, né? Em Smallville, o Jonathan Kent era filho do Hiram Kent e Jessica Kent. Teve até um episódio que o Jor-El veio, né, jovem, e vai parar em Smallville, né? Eles interagem até com o Hiram e tal, e por conta disso que ele decide enviar o Clark para a Terra depois. E já na série Krypton, né, que eu não assisti porque eu fiquei desanimado que eles cancelaram e deixaram sem final, eu queria até que você deixasse aqui nos comentários se mesmo assim ainda vale a pena assistir. Nessa série conta a vida do Segiel, que é o pai do Jor-El quando jovem. Até a escrita aqui do Segiel é um pouco diferente dos quadrinhos, não tem aqui o Y. E também aparece aqui os pais do Segiel, que são o Terel e a Charizel. Vemos aqui que o Terel é o mesmo nome também do avô do Jor-El no pós-crise, mas o bisavô na série é diferente dos quadrinhos. Aqui o bisavô é o Van-El. E na série o Segiel teve dois filhos, o Jor-El, né, com a Nyssa Vex, e o Dru Zod com outra mulher, a Lita Zod. E aí pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se merecer, deixa o like, deixa também seu comentário, que eu acho que a parte que eu mais gosto é de interagir com vocês, né? Eu sempre gosto de ver o que é que vocês já conheciam ou não, sugestões, o que é que eu posso fazer nos próximos vídeos. Então também, se puder, compartilhe com os amigos, mostre para o seu amigo aqui que é fã do Superman, né, para ver se ele conhecer também um pouco da família aqui. Quem assistiu só as séries, tanto da Supergirl, como de Krypton, como Smallville, também mostre esse vídeo para eles. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!